Olá, Sônia Souza por aqui. Hoje eu vou te ensinar como pintar folhas de laranja e a laranja cortada. E no próximo vídeo vou te explicar como pintar o bolo de laranja com cobertura de chocolate. Espero que você goste. Vamos colocar a mão na massa? Então vamos embora. Para fazer as laranjas, eu já passei aqui o fundo de amarelo canário com o branco, meio a meio. E aqui também. Aqui passei o amarelo ouro um pouquinho e depois o amarelo cádmio. E agora eu venho com o caramelo. Só que como o fundo tá molhado, então eu nem preciso colocar clareador nessas outras cores que eu vou usar agora, por conta que já tá com o fundo bem molhado. Então, aqui eu já tô vindo com o caramelo. Aqui tem que ser escurinho porque tá por baixo da outra laranja. Eu tô usando aqui a claridade da esquerda para a direita. Vou pegar um pouco do amarelo canário para passar ao redor da laranja cortada. Venho aqui com a tinta pro lado de fora, porque aí já vai fazendo acabamento. Aqui na parte de baixo, se quiser pôr um pouquinho de caramelo, pode, porque é a parte de baixo, acaba pegando um pouquinho mais de sombra. Vou lavar o pincel, pegar um pouquinho do branco para poder dar volume aqui nessa casca aqui, ó. Vou dar uma clareadinha. Bem pouquinho, só para dar mais volume mesmo. As folhas eu passei um pouquinho mais de escuro, que foi o verde pinheiro, um pouquinho mais de branco aqui, que tirou um pouco aquelas linhas aqui dos risquinhos, deu uma amenizada e deu mais luz e mais profundidade, porque deixa assim mais real. Com o pincel número 2 e siena natural, eu vou começar a puxar aqui, ó, os gominhos. Não tô conseguindo enxergar o risquinho, acho que é um pouquinho pra cá. Vou dando uma contornadinha. É um pouco mais ali pro meio, voltado para ali. Fica um pouco escuro agora, mas depois a gente vai amenizando um pouco essa cor. É só mais para separar o gominho aqui, que eu não consigo ver. Então, eu vou dando formato aqui, ó. Vou passar mais escurinho só aqui mais nessa partinha de fora. E venho clareando. Um pouquinho do amarelo cádmio, bem pouquinho. Mais nessa parte aqui de baixo.
Posso misturar um pouquinho do amarelo cádmio com um pouquinho de siena. E venho dando umas pinceladinhas aqui dentro. Porque também depois tem que vir com as pinceladinhas de claro. Com o branco diluído, tem que diluir um pouquinho para não ficar também muito branco, porque senão fica artificial também. Vou passar aqui ao redor. Porque aqui aquela partinha bem clarinha mesmo, bem branquinha. Mas fica um pouquinho amarelado, porque na verdade é também. E aqui tem o amarelo canário por baixo, misturado com o branco, então vai ficar um pouquinho amarelado. Mas é bom que fica natural. Passa ao redor e aqui nos meinhos também, ó. Bem fininho. Com o pincel filete, vou pegar o caramelo diluído e com a pontinha eu vou fazer aqueles poros, né, que tem na laranja. Então, vem fazendo uns pinguinhos aqui, ó, bem pouquinho, bem de levinho. Quanto menorzinho, melhor. Mais delicadinho. Como eu quero bem pequenininho, eu tenho que sempre voltar no prato, pegar um pouco mais de tinta. Porque senão ele fica, se não for só com a pontinha, fica grosseiro. Às vezes a gente até tem que tirar um pouco o excesso, dando uma batidinha com o dedo. Com siena, vou dar uma contornadinha aqui. Não tá dando pra ver, vou com o caramelo. Vamos ver se melhora. Lavei o pincel, vou pegar o branco novamente. E vou puxar aqui do meio pra fora, que aqui no miolinho é bom ficar bem clarinho. Só que tem no miolinho uma parte mais escurinha. Então, eu pego o siena natural e dou uma passadinha aqui. Faço uma manchinha mais escurinha aqui no meio. E com siena natural ainda, diluído, vou dar uma profundidadezinha aqui, ó. Dar uma arredondada no cantinho.
que aí aparece melhor o gominho. Só não contorna ele todo, não. Só mais aqui no fundo, ó, na parte perto da casca. Aqui, ó. Tem um fiapo aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Até escurecer aqui um pouquinho, que eu passar o dedo, tirou um pouco a cor. Só arredondando aqui o cantinho. É bem levinho mesmo, mas já dá uma diferença. E com o branco bem diluído, vou ver se vai ficar legal. Vou dar uma passadinha aqui, ó. Tem que ser bem diluído, que aí ele vai ficar bem clarinho, porque o tecido puxa, né, a tinta. Mas é onde faz a meio que ali aquela transparênciazinha dos gominhos pequenininhos. E com o branco, sem diluir tanto, a hora que tiver seco, pode dar uma passadinha para fazer aqueles brilhos, né? Porque onde bate a claridade nos gomos faz um brilhinho. Então pode ser com a tinta sem clarear, sem misturar clareador. Vou passar para outra laranja com o amarelo cádmio, vou contornar do mesmo jeito que eu fiz a primeira aqui. Aliás, a segunda, porque eu já tinha feito uma. Mas o processo é o mesmo. Em todas elas. Aí, conforme seca, dá para trabalhar um pouquinho mais. Se vê que precisa jogar mais claridade, joga. Se precisar escurecer algum cantinho, eu gosto de jogar um pouquinho de sépia aqui embaixo. Aqui em cima, provável vai ter que dar uma clareadinha, mas é bom esperar secar, que senão, em vez de pegar tinta sobre tinta molhada, em vez de aparecer a tinta, tira a tinta. Então, é melhor aguardar a secagem. E vai embaçando também. Vou passar um pouquinho do caramelo. Bem pouquinho, tô indo bem de leve com o pincel. Desse lado aqui encostado, eu não vou colocar o caramelo, porque ela tá por cima da outra laranja ali, da pequenininha. Então, se eu jogar escuro, vai parecer estranho, não parece que tá na frente. Inclusive, depois eu vou, acho até que eu vou pegar agora já um pouquinho do sépia, misturar com o caramelo e dar uma passadinha, tem que ser bem pouquinho, aqui.
Ó, bem de levinho, já dá uma profundidade aqui. E já sobrepõe a laranja maior à pequena. Posso passar um pouquinho do amarelo canário aqui, ó. Só ali, bem encostadinho. Aqui depois ainda vai um fundinho um pouquinho mais escuro, porque como tá entre as folhas, dá para escurecer um pouquinho mais. Com siena natural, vou separar os gomos. Eu posso colocar um pouquinho mais para fora, tá muito para dentro. Bem com calma, com jeitinho, vou dando um puxadinho aqui. Vai diminuindo esse contorno para não ficar tão forte. Tô aqui praticamente sem tinta no pincel. Ó, só tirando essa cor muito forte que tá de siena. Agora eu vou diluir um pouco o branco para contornar aqui por dentro da laranja, ó, e entre os gomos. Bem fininho entre um gomo e outro. E no meio, eu prefiro pegar o pincel filete e vir aqui fazendo miolinho. Sai mais bem feitinho.
pouquinho do siena natural. E a gente dá uma passadinha, faz uma... Porque ele tem um miolinho mais escurinho. Com o pincel número 0, já vou aproveitar aqui o siena natural e vou dar aquela contornadinha, arredondando aqui, ó, os gominhos. Tô achando muito siena, acho que eu vou misturar um pouquinho do amarelo cádmio. Só mais nos cantinhos, dando aquela arredondada. E com o branco também, do lado de fora, eu venho dando aquela contornadinha para realçar ainda mais a casca aqui e os gominhos. Tinta diluída, para não ficar muito artificial aqui. Tem que ser bem natural. Então, quando tá diluída, o tecido puxa a tinta e não fica aquela coisa assim gritante, né? Vou arredondando os cantinhos. Aqui eu sumi com um pouco do escurinho, então eu venho novamente. Vou passar um pouquinho de pinceladinha aqui dá uma aliada mais. Dou umas pinceladinhas da mistura aqui de siena natural com amarelo cádmio. E depois, entre essa passadinha que eu dou aqui de mais escuro, eu venho com o clarinho. Passei o escuro, agora eu venho com o branco. Um pouco amareladinho, bem pouquinho amarelo canário. Peraí que eu, olhando aqui de longe, percebi que aqui pode dar uma escurecida e aqui clarear, ó, porque ele tá meio deformadinho. Melhorou. Então, com o pincelzinho 0, eu venho aqui fazendo os gominhos claros. Um pouquinho mais do amarelo, parece que tá muito branco. Intercalando aqueles que eu coloquei escuro. Escuro que eu falo, o siena natural. Então, agora eu vou com mais clarinho. Aí, depois que secar, se vê que precisa colocar mais claro ou mais escuro, aí tem que aguardar um pouco a secagem para ver como que tá.
Aqui nesse menor, ó, o claro sumiu muito, então vamos jogar um pouquinho mais de amarelo com branco aqui. Tá muito apagadinho. Talvez vai apresentar muito escuro agora, mas depois, conforme vai secando, vai sumindo um pouco. Tirar um pouco o excesso. Uma pinceladinha já dá para tirar o excesso. Deixei essa aqui um pouco mais clara por conta da claridade mesmo, que é maior aí em cima e porque também é maior, então fica mais clarinha, né? Dá pra ver melhor. Ó, vamos fazer as bolinhas aqui que eu ainda não tinha feito. Começa aqui bem na casca, vai dando um puxado, assim, fazendo umas bolinhas pra dentro. Também começa pingando aqui na casca. E vai. Não põe muita bolinha, que senão fica estranho. E tem que ser minúscula mesmo. Só o mais próximo da casca. O lugar que dá para colocar mais é nesses meinhos aqui, ó. Aparece um pouquinho mais. Nos outros lugares não dá para ver muito. Assim, não pode pôr muito forte, senão fica estranho também. Escorregando a tábua aqui. Pronto, a mesma coisa é nesses dois pedaços aqui de baixo. Não vou fazer porque vou deixar você treinar aí e quanto mais você pratica, melhor fica. Então, tem certeza que você vai conseguir.